E hoje eu vou ministrar, compartilhar com vocês aqui Romanos. Abre aí comigo, por favor. Nós vamos compartilhar Romanos, capítulo de número 7. Amém? Alguém julga ser perfeito aqui? Alguém julga ser perfeito? Alguém se julga perfeito? Agora, eu pergunto, alguém se julga imperfeito? Quem se julga imperfeito? Com base em que você se julga perfeito ou imperfeito? Nas ações? Nas ações que você tem, ok. Mas as ações que você tem, qual o padrão de perfeição para você dizer que você é imperfeito? Parou para pensar nisso? Todo mundo diz, eu não sou perfeito. Tá bom, se você não é perfeito, ok. Mas qual o padrão de perfeição para você dizer que você não é perfeito? Porque às vezes a gente tenta raciocinar comigo aqui. Já parou para conversar com pessoas que não acreditam na Bíblia? Pessoas que não acreditam em Deus? Esse negócio de verdade e de perfeição até está na boca das pessoas que não são cristãs. Fala, não, ninguém é perfeito. Mas quando eu digo que ninguém é perfeito, eu tenho que ter um padrão de perfeição para dizer que eu não sou perfeito segundo aquilo que eu estou dizendo que é perfeito. E às vezes as pessoas não têm esse padrão de perfeito e também não têm o padrão dessa verdade. Pense comigo, analise comigo. Esse é o grande problema. Por quê? Porque se eu não estabeleço uma verdade, fica complicado a gente dizer o que é verdade, a respeito do que é a verdade que a gente está falando. Assim como também, se eu não estabeleço o padrão de algo perfeito, eu não sei o que é imperfeição. Por quê? Se todos são imperfeitos e nós vemos falhas em nós, é porque nós automaticamente temos algum padrão. E quem é esse padrão? Quem nos deu esse padrão? E as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo e também dizem, não somos perfeitos. Mas então qual é o padrão para ela? Se ela também disse que não é perfeita, não acredita em Deus. É aí que nós percebemos uma coisa, que todo ser humano tem um padrão de perfeição que ele nunca viveu, nunca viu e nunca existiu aos seus olhos, mas ele tem um senso de perfeição dentro de si que ele busca e não consegue achar. Às vezes nós olhamos para as pessoas, e esse é o grande problema para qualquer área, né? A gente fala assim, eu vou abrir um pet shop porque no pet shop só tem bichinhos. Os bichinhos, eles são tudo do bem, amém? Os bichinhos são tudo bem, são bonzinhos, são, né, tudo anjinho de Deus na terra, né? Os cachorrinhos, os bichinhos. Aí fala assim, eu não quero ter problema com o ser humano, eu vou abrir um pet shop. Só o cachorrinho vai sozinho? Com certeza lá vai ter um ser humano, né? Um ser humano, né? Que nem diz o cachorrinho diz assim, o meu humano, né? Esse aquele pet diz assim, o meu humano. Só que esse meu humano defende o cachorro, acha falha em tudo, né? E vai começar a exigir, qualquer coisinha vai brigar com o dono do pet shop. Aí brigou por que passou ali na frente, por que fez isso, por que fez aquilo, aquele médico que não atendeu direito, aquele negócio todo. Nós, como seres humanos, vamos acabando atrapalhando um processo. Ao invés de ser um processo perfeito, pela nossa imperfeição, nós vamos falando em qualquer ambiente que nós vamos estar. Seja num restaurante, seja numa empresa. Às vezes a gente pensa que vai ser a coisa mais fácil. Por exemplo, às vezes a gente olha para a igreja, pensa que a área mais fácil de você administrar é um diaconato, não é? Por que é uma área fácil de administrar? Gente, é só cuidar da igreja. Mas só que essas pessoas que cuidam da igreja se relacionam entre si. E esse relacionamento é problemático. Mas por que problemático? Porque nós somos problemáticos. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Só que é interessante que às vezes a gente chega na igreja e também exige perfeição das pessoas, porque é um lugar que a gente espera a perfeição do pastor, espera a perfeição do líder, espera a perfeição do irmão, espera a perfeição do louvor, a gente espera a perfeição dos outros. E quando as pessoas falham, a gente descobre o quê? Elas não são perfeitas. Mas quem disse para você que elas eram, para você criar uma expectativa tão grande que ela não falharia com você? E isso em todos os lugares que nós vamos vendo, nós vamos olhar que as pessoas falham.
Só que para nós, como cristãos, nós temos o padrão. E o nosso padrão de verdade e o padrão do que é perfeito é a própria palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre ser perfeito e nós vemos a nossa imperfeição, é porque a nossa perfeição na nossa fé é o próprio Cristo, é a palavra de Deus, é Deus que fez tudo bom, perfeito e agradável, tudo perfeitinho. No entanto, na caminhada, o homem desobedeceu a Deus e dali para frente nada mais foi conforme Deus queria, tinha planejado, vamos dizer assim, tinha projetado, amém? Por isso ele envia Cristo. Paulo no capítulo 7, ele vai fazer um trabalho para fazer a gente entender de uma vez por todas que não vai ter como agradar a lei. Por quê? Porque a lei é perfeita. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma lei perfeita, nós vemos que se nós vivêssemos ela em todos os sentidos, imagine só, se você colocar só como base, pegar a lei, não vou nem para o Antigo Testamento, mas pegar a lei que Jesus mesmo diz, que aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós também, amém? Traduzindo em miúdos, para o populacho, faz para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Amém? Uma lei dessa, imagine, existiria ladrão? Não. Existe alguém que ia estar matando o outro? Também não. Só essa base dessa lei, só uma que eu estou pegando, que se você for pensar, bom, eu vou fazer para aquela pessoa o que eu gostaria que ela fizesse para mim. E eu tenho certeza que todos nós já falhamos, que tratamos as pessoas, agimos com as pessoas, mas não gostaríamos que daquela mesma maneira reagissem conosco. Sim ou não? Fere alguns valores. Mas é interessante que Paulo vai dizer aqui que de alguma maneira a Bíblia ela vai ser pesada demais para a gente. Um tempo da minha vida, eu fui mais chatão, não fui, irmão? Mais chato com as coisas no lugar, não pode isso, não pode aquilo, tentava mais aquilo, e eu ainda continuo gostando disso, mas eu tive que relaxar. Por quê? Os meus cachorrinhos não obedecem do jeito que eu gostaria. Agora eles já estão mais velhinhos, então eles já obedecem mais. Você vê que os filhos, eles não têm o mesmo perfil. Às vezes a mulher não tem o mesmo perfil. Minha mulher é extremamente organizada com as coisas dela, tem as coisas tudo guardadinho, tudo arrumadinho, tudo organizado por cor, dobradinho dentro da gaveta, né, amor? Eu já sou bagunçado. Eu não guardo nada, fica tudo jogado, né, amor? Assim, só inverte os polos. Cada um tem um jeitão de ser. E não irrita muito o jeito de um com o outro, né? Às vezes o homem tem aquela mania de chega jogando tudo de chinelo, fica para um canto, sai do banheiro, fica as cuecas furadas lá pelos cantos, né? E quando tem filho ainda piora, né? Porque aí junta o marido e junta os filhos, junta todo mundo, né? Ou às vezes é a mulher que deixa as coisas jogadas. Sei, cada um tem um jeitão. Tem mulher que não é, tem alguma mulher que não é muito organizada aqui? Tem gente corajosa, não é muito organizada, não é, Rosa? É mais ou menos, né? Tem algum homem que é organizado aqui? É organizado? Tem alguns homens organizados. Eu gosto de uma certa organização. Mas agora sim, vê se dá, gente. Tem uma hora que eu falo às vezes para Elaine, eu falo assim, tem coisas que a gente vai ter que relaxar, porque o tempo não dá. Relaxar que eu falo não é ser relaxado, mas relaxar que tipo assim, você não vai conseguir cumprir todas as demandas. Às vezes eu fico doido, que ela quer num dia fazer tudo que não deu para fazer na semana. Aí eu falo, não, mãe, não faz negócio desse daí não, calma. Quer resolver tudo, porque quer atender as demandas. Quem cuida de casa, por exemplo, você faz as coisas na casa, amanhã não tem mais nada para fazer, não é? É só uma vez por semana você limpa e fica limpo. É assim, não é assim? Gente, como seria bom se a gente fizesse limpeza uma vez por semana e ficasse limpo a semana inteira, né? Fala, meu Deus do céu, não tem coisa mais linda. Eu acho lindo, é fofo demais. Uma vez eu estava trabalhando em um empreendimento de alto padrão, lá na Zona Sul, e tinha o decorado para mostrar, Dani,
Que coisa linda, meu. Não dava vontade de sair do decorado. De apartamento bonito, sofá, tudo arrumadinho, tudo cheiroso, aquelas taças, né? Eles montam um cenário mesmo, né? Gente, você pode deixar aquilo ali mais lindo que for, você só não pode morar. Morou, já não vai ficar bonito daquele jeito, né? Tem jeito. Agora imagine você ficar dentro de um apartamento lindo, maravilhoso, e você casou com uma pessoa extremamente exigente. Não sei se você conhece alguém que é extremamente exigente. Sabe aquela pessoa que chega, tem costume, tem pessoa que tem costume, fala que é costume, tem gente que tem costume, quando chega em casa, tira o calçado e não usa o calçado dentro da casa. Conhece alguém assim? Conhece gente que é assim, tira o calçado, não usa o calçado dentro da casa, né? Tem o chinelo que anda dentro da casa, tem todas as coisas, tudo certinho. Agora imagine vocês mulheres, e os homens também acompanham isso, tem aquela mulher extremamente exigente dentro de casa. Você chegou no portão, já fala assim, pode tirar o sapato. Mas já tirei, amor. Essa meia está limpa também? Acabei de limpar a casa. Aí você fala, não, a meia está limpa, amor. Não está andando com o pé no chão, de meia, está andando de sapato. Deixa aí fora. Aí você pega e coloca o copo aquecer e marcou na mesa de vidro a água que escorreu do copo. Aí, ó, você não coloca aquela bolacha, né, que vai debaixo do copo. Aí manchou. Não é só passar o pano, amor. Não, mas aí manchou. Olha que coisa horrível que ficou a mesa. Olha só as marcas de dedo na mesa aqui. Olha aqui, ó. Aí a pessoa, imagine, né, a mulher limpou tudo. Fez tudo bom e do melhor. E ainda passa assim, eu acho que isso daqui está sujo, hein, irmão? Aí você fala, puxa vida, estou ralando o dia inteiro aqui. Aquilo ali faltou, limpei, tipo assim, já viu aquele negócio? Fiz um montão de coisa, uma eu deixei de fazer. O que é ressaltado? Uma que deixou de fazer. Vai recebendo. Você ouviu? Daniel, está ouvindo, né? Vai falando que é forte. Imagine só a pressão que é você viver com uma pessoa, e a gente fazer terapia de casais aqui, né? Mas imagine o que é você viver com uma pessoa que você não consegue agradar ela nunca, gente. Você não consegue fazer, por mais que você faça o melhor, você foi dormir tarde, fez a comida fresquinha para o marido, aí você fez aquele negócio tudo da hora, aí você fez, tomou banho, foi lá almoçar, jantar com ele, na hora que ele vai comer, ele fala assim, podia ter ficado melhor, faltou um pouquinho de sal, está meio ruim. Imagine. Só que aí é o seguinte, imagine a história, quem que você quer que morra? A mulher do casamento ou o marido chato? Não vou dizer o marido chato, porque depois na analogia você vai ficar esquisito, mas o marido exigente, a pessoa exigente demais. Escolhe aí, quem você quer que morra? Aí você fala assim, gente, e no meio da história, todo mundo torcendo para que o marido morra, o bicho é saudável, e a mulher está se acabando, e cada vez mais o marido forte, e a mulher definhando porque não consegue agradar o marido. Como que seria essa mulher? Como que ela andaria na rua? Feliz? Ela teria o cabelo bem arrumadinho, as unhas feitinhas, sempre cheirosa, bonita, esperando o marido? Possível. Ela está tentando agradar ele, deixar ele satisfeito. Às vezes acerta, mas não acerta muito. Ela nunca consegue acertar plenamente. Sempre alguma coisinha ele acha que tem um defeito. E a mulher, toda noite, ela vai dormir esperando que o marido morra. E o bicho cada vez fica mais forte ainda. E ela não pode separar dele, porque se separar vai ser considerado adultério. E aqui dentro desse texto, essa analogia é justamente isso que fala. Não posso separar, não posso matar ele, que ele é imortal. O cara fica cada vez mais forte. E a mulher já não aguenta mais. E aí no final das contas, ao invés de morrer o marido, morreu quem? A mulher. A mulher morreu. Só que aí ela ressuscitou.
Só que quando ela morreu, já quebrou o vínculo com o marido. Acabou, não tem mais vínculo com o marido. Ela passa por ele, ele fala assim para ela: amor não, já morri para você, agora eu sou de outro. Só que agora essa mulher se encontrou com outro marido. O outro marido? Ela erra. E ele olha para ela e fala assim: ai, que bonitinho seu erro. Mas que falha mais linda que você teve. Mas é tão estabanada ela, mas é tão fofucha, né? Aí ela pega e faz as coisas e o marido fala assim: você falhou, mas tudo bem, amanhã você aprende, eu te perdoo. A mulher faz o melhor para o marido e ele também viu que faltou, tipo, aquele negócio, faltou um pouquinho do sal. Aí a mulher pergunta assim: tá bom, amor? Olha, não ficou do jeito que eu gosto, mas com o seu amor que você fez, top. Uau! Que marido maravilhoso, sim ou não, mulheres? Sim ou não? Veja as mulheres sorrindo, felizes da vida aí. Oh, meu Deus, me dá um desse, né? Conserta o que tem aí, em nome de Jesus. Mas essa analogia é engraçada. Mas o que Paulo está dizendo não é do casamento de um homem e de uma mulher. Ele está dizendo do nosso casamento com essa perfeição da lei. O marido é a lei. E para quem nós morremos, é para esse marido. Mas nós ressuscitamos para ser de outro. Só que esse outro, para a gente ter morrido, ressuscitamos e agora nós temos uma aliança, nós temos um compromisso com o outro. Não é mais com a lei. Agora nós temos o compromisso com a graça de Deus. Por isso que tem gente morrendo dentro da igreja, querendo agradar a Deus com a sua perfeição. De ter as coisas de Deus porque merece. De poder tomar uma santa ceia porque acerta na sua vida. De poder estar na igreja entendendo que é melhor do que as pessoas lá fora. Tá vendo? Eu sou melhor do que as pessoas lá fora. Tá vendo? Eu mereço estar no altar porque eu faço melhor. Eu sou a mulher que faço bem feito. Só que a lei te condena, porque a lei vai dizer: você não é perfeito. E Deus também, que é o autor desta lei, também vê em você a perfeição. Mas Ele é gracioso e Ele é aquele que te olha com um olhar de amor. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Agora nós vamos ler que vai ficar claro para vocês o texto. Amém? Romanos 7 diz assim, ó: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher, parece que ele mudou de assunto, mas não é, ele está falando do mesmo assunto. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na velhice da lei, na caduquice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Segura aqui um pouquinho. Agora entra o começo do que eu estava refletindo com vocês. Por que muitas pessoas preferem rejeitar a Bíblia
e rejeitar cristianismo, rejeitar os valores que nós ensinamos. Infelizmente, muitas coisas do que nós ensinamos, nós acabamos percebendo que nós mesmos falhamos naquilo que muitas vezes nós ensinamos às pessoas. Sim ou não? A gente fala o que não pode fazer, fala o que a Bíblia diz que não devemos fazer, e quando vai ver, nós mesmos nos encontramos fazendo aquilo que nós estamos ensinando para as pessoas que não se deve fazer. Só que isso não é questão do líder, porque às vezes nós olhamos para as pessoas e nos decepcionamos com os líderes. Mas nós não podemos nos esquecer que assim como as pessoas nos decepcionam, nós também já decepcionamos as pessoas. Quem já decepcionou alguém? Quem já falhou com alguém? Como que você gostaria de receber o sentimento, aquela outra pessoa que você falhou com ela? Você queria que ela te matasse? Você queria que ela te abandonasse? Você queria que ela te odiasse? Não, você queria que ela fizesse o que com você? Perdoasse você. Mas será que nós agimos da mesma maneira com a outra pessoa? Se é com a gente? Por isso que Jesus trabalha muito bem quando ele fala daquele rapaz que chega e está devendo muito para o rei, e o rei lhe perdoa uma grande dívida, só que ele vai embora e encontra uma outra pessoa que devia muito menos para ele. Ele espanca o cara e quer levar o cara preso. Por quê? Porque ele está devendo. Um dos servos do rei vê isso e denuncia ele para o rei. E aí o rei fala, traz ele aqui. E aí o rei diz o que para ele? Você foi perdoado de um valor muito mais alto, e você está querendo que se condene o seu irmão por causa de algo menor do que o que você fez para mim. Ou seja, a sua dívida comigo é muito maior do que a do seu irmão com você. Essa é a conta básica para nós aprendermos a lidar com o perdão para as pessoas que nos ferem. Por quê? Com certeza, infelizmente, mesmo que não foi consciente, você já feriu alguém, você já deixou alguém triste por causa das suas ações, por causa das suas falhas, e você gostaria de desfrutar do perdão. Então seja gracioso e não atrapalhe as pessoas que desfrutam também da graça. Não seja você o juiz que julga, não seja você a pessoa que se senta numa cadeira dizendo que você é perfeito, porque você não é perfeito. Mas você não é perfeito, não é por causa do que eu acredito, não é por causa do meu valor, é por causa do valor ao qual nós nos submetemos, que é o valor da palavra de Deus. Aí não tem nenhum perfeito. Eu não sou perfeito falando, nem você é perfeito ouvindo. Nós somos falhos, mas falhos não segundo os nossos conceitos. Nós somos falhos segundo os conceitos da palavra de Deus. Só que tem muita gente com um peso muito grande. Quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele está falando o seguinte, que é um peso muito grande nós vivermos querendo satisfazer os desejos das pessoas e querendo ser perfeito para elas. É um peso muito grande você ficar responsável em agradar uma pessoa. É muito difícil. Você não consegue atender as pessoas sempre. Às vezes a pessoa pensa que você vai estar disponível para ela 24 horas do dia, e não é assim, não é a realidade. Você tem um montão de coisas que te cercam, você não pode se esquecer que você é ser humano, você está preso, limitado ao tempo, você não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você não tem como agradar todo mundo. Eu não concordo com a frase desagrade o maior número de pessoas para que você possa estar bem. Eu não sou a favor dessa, mas eu digo para você, não se importe a ponto de você se retalhar, de você travar a sua felicidade, porque você errou algum dia na sua vida, que você falhou. Deus, Ele te ama do jeito que você é, mesmo com as suas falhas, mesmo que você caiu, mesmo que você pecou, mesmo que você falhou. Você precisa aprender a desfrutar da graça, porque se você for desfrutar da lei, ela só vai te condenar. Quando eu digo de lei, é quando você ficar preso à palavra, às letras da Bíblia, dizendo assim, olha, você vai ser condenado por isso, você vai ser condenado por aquilo. Sempre vai ter alguma coisa que este marido, que é a lei, vai arrumar um jeito de mandar a gente para a cadeia. Após então, nós podemos viver do jeito que a gente quer,
Porque no final das contas nós vivemos para Deus, e quando nós vivemos realmente para Deus, nós podemos fazer o que a gente quiser. Não. Ele não disse que você morreu e ressuscitou para ficar solteira. Você só arrumou um outro marido, mas você não é solteiro. Assim como você não é totalmente livre como você pensa que é. Você está casado. Você está casada. Quem está entendendo? Você tem uma aliança. Mas a sua aliança não é com a lei que você não consegue satisfazer. A sua aliança é com o Deus da graça, que quando você falha, Ele continua te amando do mesmo jeito. Não muda. Esse negócio tipo, Deus me ama hoje mais do que Ele amou um dia. Não. Ele sempre te amou com o mesmo amor. Assim como Ele te ama hoje, Ele te amou lá no passado. Assim como Ele ama as pessoas que estão perdidas hoje, Ele vai continuar amando no mesmo grau. Não vai mudar. Quando você falha, isso tem que ficar claro para você. Quando eu e você nós falhamos, o amor de Deus não diminui por nós, porque Ele não nos ama, é por reciprocidade. A gente acerta, Ele nos ama. Isso é amor humano. O amor de Deus, Ele continua nos amando mesmo quando nós erramos, quando nós queimamos o arroz, quando nós não limpamos a casa direito, quando nós não atendemos as demandas que a própria palavra que Ele deu, nós não conseguimos cumprir, mas Ele vem com graça, com amor, e sabe que nós somos atabalhoados, ou seja, atrapalhadinhos, nos enrolamos, não somos organizados, não conseguimos cumprir metas, não conseguimos cumprir tudo aquilo que a gente se compromete a fazer, porque nós somos pó e nós somos limitados. E às vezes tem muita gente que está entrando num quadro psicológico muito ruim para si mesmo, porque ele vive tentando agradar os outros. Tem alguém aqui hoje que vive tentando agradar alguém? Se você está fazendo isso, você não vai conseguir. E se você ainda carregar nas suas costas esse peso para o maior número de pessoas, você mesmo vai ter que se anular. Você vai deixar de viver. E você precisa amar as pessoas como você ama você mesmo. O primeiro padrão de amar alguém é amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então você precisa se amar, porque se você não consegue se amar, dificilmente você vai conseguir dar amor para as pessoas. Você não pode viver a vida entendendo que as pessoas vão te amar se você tiver tal coisa. É uma coisa muito esquisita uma pessoa se interessar por outra por causa da moto que a pessoa tem, por causa do dinheiro que a pessoa tem, por causa do status que a pessoa tem, por causa da casa que a pessoa tem, por causa da vida que a pessoa vai oferecer. Então você não ama a pessoa, você ama o que ela te oferece. Você é interesseiro. Quem está entendendo? Esse não é o amor que Deus nos chama. Ele nos ama quando nós não temos nada para oferecer. Nós falhamos, Ele continua nos amando. E Paulo vai dizer para nós aqui algo que muitas pessoas entendem errado. Quer dizer então que ele vai continuar aqui falando sobre um pensamento que pode surgir na cabeça das pessoas. Bom, se ele está dizendo que a lei não é boa, então quer dizer que Deus foi quem fez a lei. Se a lei não é boa, logo Deus não é bom. E se Deus não é bom, Ele não é amor. Se a lei que Ele deu me condena, então Ele não é bom. Se a lei que Ele deu para mim, para você, para toda a humanidade aqui, as leis dEle, nós não conseguimos cumprir, então tem alguma coisa errada. E Ele diz não. A lei é boa. A lei é perfeita. A lei é santa. O problema está na onde? Em nós. Que não somos esses santos, não somos perfeitos como a lei. Então, quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ela vive a vida de uma maneira. Quando ela veio a conhecer a palavra de Deus, ela começou a aprender valores. Quando ela começa a estabelecer esses valores, que parece que para a gente é muito simples, mas não é. Como qualquer ser humano, nós vivemos nessa terra, amém? Temos que pagar nossas contas, temos que trabalhar, temos que fazer tudo o que temos que fazer. Mas nós decidimos estabelecer uma regra, estabelecer um valor pelo qual eu pauto a minha vida.
E o valor pelo qual eu pauto a minha vida como cristão é o quê? A palavra. Por isso que quando nós estamos num ambiente, as pessoas dizem, você é cristão? Quando você diz que é cristão, a pessoa está olhando para quem? Para Cristo. Então Cristo é o padrão. Só que aí, pega você falando mal de alguém. Pega você mentindo. Aí a pessoa vai dizer, e depois diz que é cristão. Não é assim? Por quê? Ela está olhando para o padrão da palavra de Deus. E às vezes a pessoa nem cristão é, nem conhece, mas ela tem informações sobre a pessoa de Cristo e sabe que ele é santo, que ele é perfeito. Só que nós somos o Cristo. Nós somos filhos de Deus através de Cristo, mas não significa que nós nos tornamos perfeitos. Você sabia que o maior sonho, o maior desejo de todo verdadeiro cristão é justamente o tempo da glorificação? Que é o tempo onde o pecado não habitará mais na gente. Mas até lá, irmão, a gente vai encontrar falha um no outro. Então as pessoas que procuram uma igreja perfeita vai ficar sem igreja. Uma pessoa que procura a igreja perfeita para trabalhar e procura o líder perfeito para guiar ela, meu irmão, isso se você procurar na religião, todos os líderes falham, não são perfeitos, todos são seres humanos. Eu me lembro uma vez, fui viajar, estava eu e Elaine, mais umas pessoas, e aí eu tinha esquecido a toalha. Aí eu lá do banheiro falei, amor, traz a toalha aí para mim. Aí uma pessoa que estava com a gente disse assim, nossa, o apóstolo também esquece toalha? Esquece toalha, ser humano, como qualquer um outro. Todos nós somos iguais, não há diferença. Todos nós falhamos. Aí o Paulo vai dizer assim, olha, então a lei me fez conhecer o que é o pecado. Então a pessoa, por exemplo, ela vivia na mentira e vivia mentindo. Para ela era normal. Por quê? Porque ela não tem um padrão. Ela foi influenciada pelo seu estilo de vida com a sua família, na sociedade, na escola, no ambiente que ela foi criada. Ela foi sendo influenciada. Pronto, é aquilo. Produto do meio. Pronto, é isso aí. Só que para ela não tem um padrão. Ela não tem um valor no qual ela pautou a vida dela. Então, para ela já tem, tudo bem, ela já tem aquele senso do que é errado mentir. Mas agora, bom, peraí, uma mentiria salva o mundo, né? Aquele negócio todo. Peraí, isso daí, não vejo bem por aí que isso daí é um erro, não vejo bem que isso daí, depende da maneira que você está interpretando. Você não está mentindo, você só está deixando de falar a verdade, né? Você vai da interpretação do que você está falando. Isso é algo que a pessoa entende por si mesmo, eu vou analisar segundo o que acredito. Agora, quando ela se depara com a palavra de Deus, vai dizer assim, olha, é o seguinte, o diabo é o pai da mentira. Aí ela fala assim, opa, peraí, então a Bíblia está mostrando para mim que o diabo é o pai da mentira. Então se eu permanecer na mentira, isso eu estou falando da mentira, mas aqui ele vai falar sobre cobiçar. Aquele carro daquela pessoa ali, estou tomando posse, vai tomar posse de outro, mas não do que é da pessoa, né? Não, aquele carro ali está sendo zoiudo. Não, aquele carro daquela pessoa, eu tomo posse de um desses para mim. Irmão, você está cobiçando. Aí a Bíblia pega e fala assim, não, isso é cobiçar. Isso daí é mentira, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Fala, meu Deus do céu. Então a Bíblia pegou algo que estava oculto e evidenciou e disse assim, isso aqui é pecado. Só que o que é pecado para o cristão não é pecado para o mundo. Está dando para entender? Só que a Bíblia diz, não, a Bíblia nomina isso como o pecado. O nome disso é isso aqui, ó. O nome disso é isso aqui, mas com que padrão da Bíblia? Pela qual nós decidimos pautar a nossa vida. Esse é o grande problema. Por isso que estar na igreja não muda a vida das pessoas, mas quando nós pautamos a vida na Bíblia, é que muda a nossa vida. Quando nós dizemos, eu vou agir segundo a palavra de Deus, aí é que muda. Aí nós vamos ver essa imperfeição. E aí Paulo vai dizer, tá vendo? É isso que eu estou falando. Eu só conheci o que é pecado quando a Bíblia disse para mim e nominou que aquilo é o pecado diante da lei de Deus. Não importa o que eu acho, não importa o que a sociedade acha, não importa o que o meu amigo acha, não importa o que ninguém acha. O que eu acredito é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é isso aqui. Ponto. Aí o Paulo olha e diz no versículo 14, 7,14, vamos ler aí. Vou ler o 13 e o 14 para vocês entenderem. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado,
para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Quem gostaria muito de falhar aí? Quem gostaria muito de pecar? Pelo menos eu entendo que todo salvo ele não quer pecar. Ele quer evitar o pecado, ele quer fugir do pecado. Na verdade, nossa, como seria bom acordar e não sentir mais desejo de nenhum pecado, nem pensar em nenhum pecado. Seria bom demais, gente? Ficar tranquilo. Pecado não passar na nossa mente. Mas o pecado não é segundo o que eu entendo. O pecado segundo a palavra de Deus. Amém? Está dando para entender? Imagine você olhar para dentro de você e falar assim, não, isso daqui não é meu, eu não vou pegar aí. Mas eu nem sinto o desejo de pegar isso aqui, pastor. Isso é fácil. Agora, difícil é você vai falar assim, eu quero. Mas a Bíblia disse, não pode. Aí a gente faz que nem o Adão. A árvore estava sempre lá. E eles não desejaram comer da árvore, eles ficaram olhando a árvore, admirando a árvore. Só que havia um mandamento, mas não existiam outras árvores. Existia até a árvore da vida. Mas aquela árvore foi dito para ele o quê? Não. Quando disse não, foi estabelecida uma lei. Não parece que você fala para o menino, parece que, olha, a gente fala que as crianças são fogo, mas é tudo o Adão. É o Adão Mirim. Você fala para que esses dias tinha umas crianças lá, eu falo que os pais tudo tinham que ter carro preto. E gostavam de ver carro preto limpo. Porque as crianças ficam correndo em volta do carro e colocam a mão assim. Aí fica aquela marca de digital no carro inteirinho assim, ó. Aí eu falo, meu Deus do céu, e vocês não lavam, né? Olha lá, estava limpinho o carro com aquelas marcas. Aí tinha umas crianças correndo, eu falei assim, por que vocês estão correndo dentro da igreja? Por que vocês estão correndo, pulando essa corrente? E por que vocês estão correndo em volta do carro? Sabe o que eles fizeram? Fizeram assim, pastor. Falei, para. Pelo amor de Deus, para. Você já tem o espaço de vocês lá. Acabou o culto. Seus pais já estão saindo, vocês já vão embora. Para que vocês ficam correndo nessa calçada para lá e para cá no domingo? Para lá e para cá correndo. Para, por favor. Pelo amor de Deus. Dê as costas. Você olha pelos ombros. O que eles estão fazendo? Você fala, mano, você está com problema? Acabei de falar para você, não faça isso. Parece que a gente diz para eles, façam, me confrontem, desobedeçam. Não é assim? Em casa também não é assim? Tem uma vizinha lá que eu estou doido para pular um muro lá, bater nela e no marido. Deus do céu. A mulher reverbera nos filhos. Porque a filha só chora e grita, mas ela também só grita, só falta chorar. Tudo que a menina... Menina, eu falei para você não fazer isso. Aí a menina... Menina, eu falei para você não fazer aquilo. Não muda. E parece que a gente é até adulto. Deus diz, não faça. Ele dá as costas, o que a gente faz? Aquilo que ele disse, não faça, abençoado. Paulo está dizendo assim, meu, miserável homem que eu sou. Eu não gostaria nem de sentir e nem de agir com aquilo que eu estou sentindo. Mas a lei vem e me condena e diz, você está sentindo. E só de você sentir, você já pecou. Jesus disse isso. Que antes de sequer fazer o que passou na cabeça, é pecado. Aí você fala, meu Deus, é isso que eu faço assim, Jesus, você quer que a gente vá embora agora ou vai depois? Ele falou, não é para vocês ir embora não, é só para vocês terem consciência do poder da graça. Porque vocês não vão acertar para ser perfeito nunca. Você vai ter em você essas duas leis.
uma lei que você quer matar como ser humano, mas a lei de Deus que diz para você, você não precisa fazer isso. Você não precisa viver assim. Mas apóstolo, como que eu vou conseguir viver isso? Por isso que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus para poder dar o fruto do Espírito, porque é a ação do Espírito em nós, porque sem o Espírito Santo nós só vamos dar fruto da carne. Não tem jeito, eu e você, ou damos frutos da carne, ou damos fruto do Espírito. Fruto da carne é a coisa mais fácil a gente dar. Fruto do Espírito é só pela ação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. E ele está num momento aqui, num choque. Você fala, meu Deus do céu. Só que esse choque desesperador não é para a gente olhar para a vida dele e dizer assim, tadinho do Paulo. É o tipo de choque que tem que haver na sua e na minha vida como cristão. Que choque é esse, apóstolo? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas ele não está dizendo assim, eu sou inocente, é o pecado que está agindo. Não, é consciente. Eu não queria ter esse desejo, eu não queria sentir isso, mas no final das contas eu sinto. Mas por quê? Porque o pecado está no ser humano. Amém? Olha, e aí diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Olha, gente, isso que ele vai dizer a realidade. Existem teorias que dizem assim, que o ser humano nasce como uma folha em branco. E como cristãos, isso não é uma plenitude de verdade. Amém? Posso explicar um pouquinho rápido para você? O ser humano, para ele aprender as coisas, ele precisa do quê? De um outro ser humano. Só que esse outro ser humano, que vai ajudar ele a entender esse mundo, tem já as suas influências. Ele já está criado. Vamos dizer assim, os mais velhos, os pais mais velhos dizem assim, né? Deus te cria por bem, porque por mal você já está criado, né? Tem uns ditados que dizem assim. Porque, por um lado, nós como seres humanos, quem já foi criança aí? Já foi bebê? Alguém já foi bebê? Né? Você lembra de quando você era bebê? Lembra? Nem eu. Mas perguntar para a Dona Maria, ela lembra. Como que eu era, o trabalho que eu dei, né? Eu era loirinho, gente. Era loirinho, acredita? Olha, loirinho, as perninhas rolicinha, né? Agora mudou tudo. Jesus. Mas minha mãe me recebeu e começou a me inserir no mundo. E falar, olha, isso é isso, isso é aquilo, né? Ela foi me ensinar a comer com a colher. Aí depois fui para a escola, fui aprender os valores. Ou seja, eu fui aprendendo a ser humano. Eu fui aprendendo as coisas que eu não sabia. Isso não faz de mim a folha em branco. Porque o mal está no ser humano quando ele nasce. Ele pode ser uma folha em branco para se tornar humano. Mas ele não é uma folha em branco como tipo assim, eu escolho ser perfeito ou não perfeito. Essa escolha existe. Eu escolho nascer santo, não pecador. Não existe esse negócio. Amém? Por quê? Porque já chegamos com a digital do Adão. Chegamos com a digital do Adão nessa terra. Então, nós depois vamos aprendendo as coisas do ambiente, da sociedade, da cultura, e vai formando quem você é aí, do seu jeitão, a cultura que você tem, a sociedade que você vive, enfim. Mas dentro de nós existe o potencial para o mal, mas você não precisa atender a esse potencial. É isso que Paulo está dizendo, claro comigo aqui? E aí Paulo, nesse sanduíche que ele está aqui, ele vai chegar à seguinte conclusão, e essa é a conclusão do cristão: porque eu sei
que em mim não habita bem algum. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal está em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25, ele dá uma suspirada, ele arranca a tampa. O peso do pecado, o peso da condenação, ele arranca de cima dele e ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que ele está dizendo? O meu homem interior, eu entendi que eu preciso de uma vida espiritual. Eu vou sentir na carne, mas eu não vou atender aos desejos da carne. Eu vou viver segundo a vontade de Deus. Se eu falhar, eu não estou casado com aquele homem que procura o pó em todas as coisas. Eu estou casado com Deus em Cristo Jesus. E eu sei que ainda que eu falhe, a graça está disponível para mim. E por isso eu desfruto dela todos os dias da minha vida. Quando eu acordo, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a graça está lá disponível. Amanhã tem uma porção de graça para você. Hoje ao dormir tem porção de graça. E quando virar as suas 24 horas do dia da terça, na madrugada, quando der meia-noite, já começou um outro momento de misericórdia de Deus para nós. Ou seja, esse é o motivo pelo qual nós acordamos pela manhã, respiramos bem fundo e falamos: glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela tua graça na minha vida. Amém? E é em cima dessa palavra que eu quero convidar você a se colocar de pé e se preparar para tomar a santa ceia do Senhor. Não é porque você é perfeito, não é porque você acerta sempre, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Não somos dignos. A Bíblia diz: miserável homem que sou, eu sei que no meu corpo não tem nada de bom, mas dentro de mim bate um coração. Eu tenho dentro de mim o meu amor por Deus. Eu amo, mesmo que eu não consiga ser perfeito para Ele.